damos diante de Ti. Estamos agradecidos pela oportunidade que Tu nos concede de louvarmos o Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Não somos profissionais neste ponto, mas cremos que o Senhor está aqui. Amém, Senhor. E pode Glória receber a Deus. nosso louvor simples, nossa adoração simples, nossa oração simples, porque nós não sabemos fazer nada corretamente. Amém, Jesus. Não sabemos fazer nada direito. Verdade, Pai. Como uma criança que não sabe vestir a própria roupa, depende dos pais para lhe ajudar nisso. Também dependemos do Senhor para vivermos, para manifestarmos Tua glória aqui na terra, através das nossas vidas, dos nossos feitos. Ajuda-nos, Pai, a cada dia que passarmos aqui nesta terra. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Precisamos, necessitamos de Ti. Amém, Jesus. Tu disseste, sem mim nada podeis fazer. E sabemos que isto é verdade. Então que o Senhor nos ajude uma vez mais a compreender Tua palavra, para assim podermos realizar, ó Deus, o plano que Tu estabeleceste para nós, a parte do Teu plano que cabe a nós fazer. Tenha misericórdia dos Teus filhos e Tuas filhas que aqui vieram nesta hora. Aqueles que vieram em busca, ó Deus, de uma palavra. Aqueles que vieram em busca de cura para seus corações, cura para a alma. Pai bendito, que todos possam ser ajudados por Ti nesta hora. Perdoa-nos, ó Pai bendito, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Nós te pedimos no amoroso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Boa tarde a todos. Amém. Vamos nos colocar de pé. O livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos filhos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque no tempo certo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá quem morra por um justo. Pelo homem bom poderá ser que alguém se anime a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quanto mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Amém. Ó Pai bendito, lendo esta porção da Tua palavra, já vendo o sacrifício expiatório de Cristo a nosso favor, Amém. aquele que foi a propiciação pelos nossos pecados, aquele que morreu para aplacar a ira do Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que não suporta pecado, que não suporta mancha. Amém. E estávamos nessa situação, mas Jesus Cristo, Teu amado Filho, veio derramar seu sangue para nos limpar de toda impureza. E agora, Pai, nós pedimos que esta vida que estava no Filho de Deus possa estar sobre nós nesta hora. Amém. E que possamos manifestar isso enquanto estivermos aqui na terra. Perdoa as nossas faltas, Senhor, os nossos pecados. Nós estamos inteiramente confiados na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Teus filhos possam mais uma vez sair daqui felizes e agradecidos por estarem na Tua presença e aprendendo do Senhor. Amém. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Vocês podem sentar, amados irmãos.
Quem esteve no culto de sexta-feira, nós pregamos sobre a completa rendição. Eu coloquei já à disposição dos irmãos que têm acesso à internet, já está tanto o áudio quanto o vídeo pronto, e trouxe também a gravação para os irmãos que queiram ter o DVD em casa. O DVD já está ali, para que vocês possam levar uma cópia, né, e se beneficiar do ensino da palavra de Deus. E com a ajuda dele, vamos falar um pouquinho sobre esta lei da vida. Porque a rendição completa a Deus é para poder manifestar a vida de Deus enquanto estivermos aqui na terra. E eu disse no outro culto que a forma que temos continuado a ensinar sobre a doutrina de Cristo, lendo nas Escrituras a respeito da diferença entre Deus e seu Filho, Deus sem princípio, sem fim. Jesus teve o início e morreu. Deus imortal, então não pode morrer. E tudo isto, eu disse que não estamos continuando lendo e explicando estas coisas apenas para ir de frente com as pessoas ou bater de frente com aqueles que não creem. Não, longe disso. Não estamos combatendo os irmãos unicistas, não estamos combatendo os irmãos trinitários. Já passamos, inclusive, desta fase. Já passamos desta fase. A menos que alguém queira aprender, que alguém nos faça pergunta, que alguém nos questione sobre alguma coisa. Mas já passamos desta fase de explicar essa diferença. Continuamos tocando na mesma tecla, mexendo no mesmo assunto, para nós que cremos, para que possamos entender que a doutrina de Cristo não é apenas para um conhecimento intelectual, ou para sabermos mais do que as outras pessoas. A doutrina de Cristo é para mudar as nossas vidas. Amém. As nossas vidas. Continuamos o aprendizado para saber o quanto que Jesus se rendeu à vontade do seu Pai, e sendo Ele o nosso exemplo, já temos que saber só por aí que a única forma de nos manifestarmos como filhos de Deus é se também nos rendermos à completa vontade de Deus, como Jesus se rendeu. Não é? Existe uma lei, a lei da vida, que está estabelecida no livro de Gênesis, no capítulo 1, que diz que cada semente deve produzir conforme a sua espécie. Então, se a lei da semente da vida, porque a semente tem uma lei, a lei da vida. Se ela for plantada, ela tem que produzir. E se esta lei da vida que está na semente diz que ela tem que produzir conforme a sua espécie, se você plantou feijão, vai ter que nascer feijão. Se plantar milho, você não vai ter ali um pé de abacate, vai ter que nascer milho. Se você plantar o caroço de abacate, não vai nascer pitomba. Quem lembra de pitomba? Difícil você encontrar para vender, né? Pitomba. Não é? O tempo bom aquele, viu? Pois bem, você não planta abacate, vai querer colher pitomba, nem tampouco laranja. A lei da vida que está na semente diz que cada uma produz segundo a sua espécie. E com isto, quando nós levamos para as Escrituras e para o nosso crescimento espiritual, já podemos entender isto, que se a mesma vida que estava em Jesus estiver em você, você vai ter que produzir os mesmos frutos que Jesus produziu. Não pode Jesus ter semeado amor e você dizer que é filho de Deus e está odiando aí as pessoas. Não pode Jesus ter semeado perdão, compreensão e todas essas coisas e sermos aí pessoas nervosas e incompreensíveis e mal-educadas e todas essas coisas. Não, então está faltando alguma coisa, não é? Porque se cada semente deve produzir conforme sua espécie, em que já foi dito, aqui está meu filho, eu tenho prazer de habitar nele, aqui está meu filho, a ele ouvi, ele disse, aprendei de mim. Paulo disse assim, sede meus imitadores, eu estou imitando a Cristo. Quer dizer, temos um espelho, temos um modelo, temos um padrão. Se o padrão diz uma coisa e estamos manifestando outra coisa, é porque aquela lei ainda não tomou conta das nossas vidas. Viu? Então, quando você vê aí crentes, homens, mulheres, jovens, seja o que for, manifestando outro tipo de comportamento daquele que é exigido na Escritura, é porque ainda falta a vida de Deus
se manifestar nesta pessoa. Porque não tem como você ter a semente da palavra em seu coração e viver de acordo com o mundo, e viver de qualquer forma, e não procurar obedecer à vontade de Deus. Bom, deixe-me aqui ler algo que está no sermão. A palavra falada é a semente original, parágrafo 91, pregado pelo profeta do Senhor, William Marion Branham. Ele disse, quando ele pregou esse sermão: então, as obras que serão manifestadas nele são as mesmas, pois é a mesma semente, palavra de Deus. O Filho de Deus foi a sua semente exemplo. Veja, se o Filho de Deus é a semente exemplo, é você uma semente de Deus? É você um filho de Deus? Então você tem que estar seguindo o exemplo da semente. A semente que é o Filho. E o que era a sua vida, quando o Espírito foi derramado sobre ele, após o seu batismo, e o Espírito Santo veio sobre ele, qual era a vida dele? Eu gosto de ler a mensagem bem com tempo, devagarzinho assim, para ir meditando o que esse profeta do Senhor está pregando. Veja, o que era a sua vida quando o Espírito Santo foi derramado sobre ele após o seu batismo. Então, qual era a vida de Jesus depois que ele foi batizado por João? E viu o céu aberto e o Espírito Santo na forma corpórea de pomba veio sobre ele, e uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, no qual eu tenho prazer de habitar. Dali por diante, como foi a sua vida? Você tem uma explicação sobre isso naquele sermão, a igreja e sua condição. O irmão Branham disse que Jesus, dali por diante, ele se rendeu completamente à liderança do Espírito. A pomba guiou o cordeiro, guiou para o deserto. Assim que Jesus saiu do Jordão, a Bíblia diz: e Jesus, sendo batizado no Rio Jordão, foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Lá no deserto ele foi enfrentar tentações, suportar a pressão do diabo. Mas ele foi guiado pelo Espírito Santo. Jesus não desceu ou não voltou do deserto para começar seu ministério público diante das pessoas antes que o Espírito Santo lhes dissesse para ele fazer isso. Ele foi totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Então esta foi a vida de Jesus depois que ele recebeu o batismo do Espírito Santo ali no Jordão. Veja isto. William Branham diz que em tudo a pomba bastava dar uma picadinha para um lado, ele ia. E ele foi guiado pela pomba durante todo o seu ministério, até que a pomba o guiou para o Calvário. E ele foi obediente à vontade do Espírito Santo. A Bíblia diz: obediente até a morte, e morte de cruz. Verdade. Então foi esta a vida de Jesus, depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Então, com isso aqui que o profeta disse, nós estamos meditando. Então, se esta foi a vida de Jesus depois que ele recebeu o Espírito Santo, como deve ser a minha e a tua vida, se temos o Espírito Santo? É para contarmos vantagem, dizer eu tenho o Espírito Santo, e olha, Deus através de mim realiza milagres, eu oro e as pessoas são curadas, ou eu falo em língua, eu faço isso, eu faço aquilo? Não, senhores. Se você recebe o mesmo Espírito que Jesus recebeu, a primeira prova, a prova principal de que você tem recebido este Espírito é a tua rendição a Ele. Amém. É você ser guiado pelo Espírito Santo. Vê? Vamos continuar aqui com a leitura. A própria vida que Ele produziu, aquele mesmo Espírito que rega do Espírito Santo, trará o mesmo tipo de vida, fazendo a mesma coisa que ele fez, se é a mesma semente. Vê? O Filho de Deus, semente, trará um Filho de Deus, semente. O que estamos vendo aqui?
um filho de Deus semente. Só pode trazer outro filho de Deus semente. Então, como é que este filho de Deus produz outro filho de Deus? Uma semente ela produz se ela for semeada, não é assim? Se ela for semeada. Se você planta a semente, ela vai reproduzir outra semente da mesma espécie. Agora, se coloque você nessa situação, se coloque na situação ou na condição ou na posição de uma semente. Pense em você na qualidade de semente. O que você pode produzir? Aquilo que está em você. Então, se você tem em si uma semente denominacional, é o que você vai produzir. É outra semente denominacional. Se no teu coração, se na tua mente o que tem é uma semente batista, você não vai produzir outra coisa quando você pregar, quando você aconselhar, quando você testemunhar. Você vai gerar outro batista. Se você tem uma semente assembleiana, você não vai gerar outra coisa a não ser uma assembleiana. E esta pessoa que for gerado de você, ou por, ou através de você, vai defender a mesma causa, porque tem a mesma natureza. Se você, a sua semente, se a semente que está em você é uma semente espírita, você não vai poder gerar outra coisa. É espírita. Não pode um corintiano converter alguém para o Palmeiras, para os Botafogo, para os Tira-Fogo. Não, ele vai fazer tudo para gerar outro. Igual a ele, crendo do mesmo jeito, pensando, defendendo a mesma causa. Você não vai ter um espírita convertendo alguém para o catolicismo. Você não vai ter um católico convertendo alguém para outra religião. Porque se trata de semente que está enraizada naquela natureza. Espero que não esteja falando aqui difícil. Mas o que estamos aprendendo? Veja o que o profeta disse. O Filho de Deus, semente, trará um Filho de Deus semente. Amém. Significa que primeiro você tem que saber o que é semente, o que é a semente. E Jesus disse, a semente é o quê? A palavra. A palavra de Deus. Amém. A semente é a palavra de Deus. Então, se em você está a semente da palavra, ou seja, a verdade das Escrituras, não uma interpretação de alguma religião, se você tem a semente da palavra, é esta mesma semente que você vai reproduzir. Quando você levar adiante a palavra de Deus, ela vai sem interpretação nenhuma. Você dirá o que está na Escritura, você dirá o que está na mensagem, e aquilo, quando é estabelecido na mente da outra pessoa, no coração da outra pessoa, vai gerar o mesmo estilo de vida, o mesmo tipo de vida. Foi o que eu disse para vocês, em outras palavras, quando chegou aqui novos convertidos, pessoas se batizaram, e eu perguntei, o que vocês querem que esses novos sejam? Sejam como vocês? Ou melhor que vocês? Digamos, as próximas pessoas que vierem para esta mensagem, como você quer que elas sejam? Pessoas avivadas, pessoas trabalhadeiras. Trabalhadeira ou trabalhadora? Trabalhadora, né? Trabalhadora. Como vocês querem que elas sejam? Pessoas que gostam de ouvir a palavra, pessoas que sejam de oração, pessoas que leem as Escrituras? Seria bom termos pessoas assim. Então, o primeiro passo para isso é você ser um exemplo disso. Amém. Porque se você é uma pessoa que está nos cultos, que faz de tudo, como vocês estavam falando agora há pouco, da sua preocupação de vir aos cultos, se você é uma pessoa que está presente, se você é uma pessoa que vestiu a camisa da causa, vamos dizer assim, então é claro que a outra pessoa que chega, vê, se espelha em você. Se espelha em você. Se você chega em uma igreja, e ali as pessoas são bagunça para lá e para cá, criança correndo de um lado para o outro, irmãos fofocando para lá e para cá, cochichando, e aquela coisa toda. Se você vai numa igreja aqui, o pregador tem que ir na frente e pedir silêncio para as pessoas para poder pregar, claro que os próximos que vier acham que é normal e começa assim. Mas como mantemos a ordem da igreja, não temos isso aqui, você chega, se assenta, abre sua Bíblia, sua mensagem, e eu fico desconfiado se eu chego e vocês estão. Olha para lá, olha para cá, o diácono vai trabalhar, está acompanhando o que está fazendo.
É momento de você meditar. E não tem como você estar meditando olhando a cara de um e a cara do outro. Quando você chega na igreja, esqueça o mundo. Esqueça os seus afazeres, esqueça os problemas. Esqueça quem veio ou quem não veio. Tem o seu tempo, é um momento íntimo que você tem com Deus. Aproveite. Amém. Glória a Deus. Porque em casa você não faz isso, na rua você não faz isso, no trabalho você não faz isso. Tem um momento da igreja para isso, para você ter seu culto, para você cultuar a Deus. Então dedique-se a isso enquanto você estiver aqui, ou você vai perder o culto. Não foi o que o profeta disse? Ou você vai perder o culto. Pois bem, o Filho de Deus, semente, trará um Filho de Deus, semente. Agora, o apóstolo Paulo continua. Nós lemos em Romanos capítulo 5, não foi? Capítulo 5. Vamos para Romanos capítulo 8, para entendermos algumas coisas mais aqui. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 3. Veja o que está escrito aqui. Está escrito, porque o que a lei não podia fazer, no que ele estava enferma pela carne. A tradução de vocês está assim? Mais ou menos assim. O que a lei não podia fazer, porque estava enfermo pela carne. Agora, o que Paulo está dizendo aqui para nós, ele não está falando aqui da lei da vida do Espírito. Isso eu preguei no culto anterior, estou prosseguindo o tema. A lei da vida do Espírito. A lei da vida que estava em Cristo. E aqui nós temos a lei, falando da lei da vida do Espírito. Aqui ele está dizendo o quê? A lei não podia fazer alguma coisa por nós porque ela estava enferma. Então não está falando aqui da lei do Espírito de vida, mas sim da lei das obras que o homem fazia ou que faz em sua carne. Pois, diz Paulo, o que a lei não podia fazer, na medida em que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe que ele não está falando de lei ou de mandamentos aqui. Ele está falando da vida do Espírito que estava em Cristo, que é para ser cumprida em nós. E algo impedia esta vida ser cumprida em nós, que era a lei da carne, ou as obras que praticamos na carne. Isto impedia que a lei do Espírito se manifestasse através de nós. O problema aqui, meus irmãos, é que a maioria das pessoas, elas não estão dispostas a sair e servir a Deus. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. As pessoas não sabem o que é servir a Deus com alegria, pelo jeito. E vamos pensar um pouco sobre isso. O que Paulo está dizendo aqui, ele não está falando da lei de mandamentos, mas da lei da vida do Espírito que estava em Cristo, que é para ser cumprida em nossas vidas. E o problema que temos neste ponto, em cumprir a lei de Cristo, a vida de Cristo em nossas vidas, é que as pessoas não estão dispostas a sair e servir a Deus. Elas têm uma maneira melhor do que a maneira de Deus. Sempre arruma uma desculpa ou um atalho, ou a sua própria forma de servir, a sua própria maneira de ser crente. Entende? É por isso que eles obedecerão a palavra exteriormente, por fora. Por fora é crente. Você olha para aquele irmão, é crente. Olha para aquela moça, para aquela mulher, é crente. Se veste como crente, olha o cabelo, olha as vestimentas, olha o porte, né? Assim, olha o porte daquela pessoa. Aquilo é crente. Isso é por fora, viu? Mas no interior, essas pessoas estão a se irritar e a reclamar.
vive em constante irritação e reclamação. Se eu não fosse crente, eu poderia estar em tal lugar, eu poderia vestir tal roupa, que o que passa na vitrine é o que vê, tudo quanto é de roupa, menos para crente, não é assim? Você encontra todo tipo de roupa para vender, menos roupa decente. E quando você vê a vendedora dizendo, não, essa roupa, dona, isso aqui valoriza seu corpo, não é assim que elas fazem? Esse tipo de roupa valoriza seu corpo. Isso é diabo puro. Verdade. Porque se valorizar corpo é expor o corpo. Expor para a cobiça e para o adultério. Verdade. E não disse Jesus? Se aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar em seu coração já adulterou com ela, porque o diabo não tem que fazer muita coisa, é só tirar a roupa das mulheres. Do jeito que ele fez com Legião. Primeiro tem que ungir elas com o espírito errado, com o espírito de adultério. Vê? E por outro lado, aquelas que sabem disso e que se vestem decentemente, mas é só por fora, para poder dizer que não está desviada, para poder não ser apontado o dedo e etc. Crente por fora, por dentro, estão a se reclamar. O desejo é vestir aquele outro tipo de roupa. Dentro tem esse desejo. Não consegue servir a Deus da forma correta. Agora, o mensageiro de Deus da quinta era da igreja, Martinho Lutero, ele escreveu alguns comentários sobre o livro de Romanos, que é o livro que nós lemos esta noite. E Martinho Lutero escreveu assim: Deus julga o que está no fundo do coração. Se Deus julga o que está no fundo do coração, então não é o que você fala com suas palavras, não é o que você demonstra com a sua aparência. Vamos ver como é que está o teu coração. E aqui nós temos agora um paralelo, dois caminhos aqui. Digamos, você tem agora uma pessoa, a gente sempre dá vamos assim, o exemplo da mulher, não é? Mas vamos colocar homens também neste meio. É que a forma de falar sobre comportamento, vestimentas e tudo, é mais fácil falar das mulheres. Imagine você encontra aí um homem de qualquer jeito, camiseta, de calção pelo meio da rua, o cabelo cortado, toda pintada, parecendo uma Jezabel. E sou crente, sou de igreja tal. É você é cristão? Eu pertenço à igreja tal e tal e tal. Veja. E se você questionar, você não é nem doido, mas se fosse questionado ou questionado sobre comportamento, sobre palavreado, sobre linguajar, palavras tortas, todas essas coisas, ele diz assim, não, o que manda é o que está no meu coração. E agora? O que manda é o que está no meu coração. Porque para estas pessoas, seus corações estão bem. Porque a sua religião, o seu cristianismo está pautado segundo o seu entendimento, segundo o seu parecer. Porque ele estabeleceu e disse, não, assim está bom, já estou fazendo o suficiente. Sou religioso, eu vou na igreja, eu dou minhas ofertas, pago meu dízimo, faço isso, faço aquilo, não estou xingando ninguém, não estou matando nem roubando, sou crente. Sou crente. Ela monta sua própria religião, sua própria forma de servir a Deus. Diz lá, no meu coração estou bem, você está me julgando pela aparência, isso é só a casca. E a casca fica de qualquer jeito. Agora, se Jesus disse que a boca fala, o coração está cheio, se bem sabemos, não tem como você ser uma coisa por dentro e por fora ser outra. Verdade. Você tem que entender agora isto, porque é muito fino a coisa. É tão tênue, tão fino, que eu tenho dificuldade de expressar, de explicar isto para vocês. De explicar o que eu estou vendo aqui que eu poderia dizer para vocês. Como eu estou enxergando este ponto. Veja, estes que vivem no físico, no exterior, do lado de fora, de qualquer jeito diz que está bem, porque Deus só quer o coração, esta pessoa engana a si próprio.
Porque seu coração está podre, está sujo, está imundo, de tal forma que está transbordando do lado de fora. Por outro lado, a outra pessoa que aparentemente está tudo ok, 100% correto, se veste bem, se comporta bem, né? Sorriso para lá e para cá, amoroso, que é uma beleza, mas isto pode ser apenas fingimento. Lá dentro o seu coração está diferente. Fariseus, que é atores, verdadeiros atores. Por isso, Deus julgará o que está no coração da pessoa. O que está lá no seu coração. É isso que Martinho Lutero, quando escreveu a respeito, comentando o livro de Romanos, ele explicou para os seus fiéis, naquela época, que é válido para todos os tempos. Deus julga o que está no fundo do coração. E por esta razão, sua lei cria demandas no íntimo do coração e não pode ser satisfeita com obras. Então a lei da vida, que tem que ser gerada através de nós, a lei da vida de Deus, de reproduzir a mesma semente ou o mesmo tipo de vida que foi reproduzida através de Jesus, isto não vai ser feito através das nossas obras. Porque se fosse pelas obras, teria muita gente que seria salva pelas boas obras que pratica. E Paulo diz que a salvação é pela graça e não pelas obras. Glória a Deus. Vê? Lutero continua. Não pode ser satisfeitas com obras. Você já pensou? Você lá dentro ser uma pessoa ruim, lá no seu íntimo, e no entanto fazer coisas boas, ser agradável para as pessoas, fazer tudo quanto é coisa boa, e dizer, não, mas eu ajudo os pobres, eu faço caridade, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas não quer dizer isto. Não significa isto. Pelo contrário, une as obras que são feitas de outra forma, que não seja do fundo do coração, como a hipocrisia e a mentira. Ele continua a dizer, ao citar Paulo, não é em suas obras o cumpridor da lei, pois embora você mantenha a lei exteriormente, com obras por meio de punição, ou amor por recompensa. O que Lutero está dizendo aqui? Que às vezes você faz coisas boas com medo de ser punido. Viu? É como um filho teu que diz, não, eu vou fazer isso porque senão o papai briga. Se ele não brigasse, ela faria coisa errada. Já pensou os filhos de Deus nessa situação? Não, eu vou fazer coisas boas para Deus, porque senão Deus me castiga. Deus não quer filhos desse jeito. Deus não quer filhos que têm medo, mas não têm vergonha. Porque na criação normal dos seres humanos é assim. Os filhos têm medo, mas não têm vergonha. Deus não quer filho desse tipo. E quando está sendo forjado em nós a imagem de Jesus Cristo, por isso você tem que entrar por esse aprendizado. Deus não diz para Jesus que o bateria nele, ou que humilharia ele, ou isto ou aquilo, ou deixaria ele acamado, se ele não obedecesse. Não. Jesus estava livre, tranquilo, e dizendo, eu só faço o que o Pai me manda fazer. Amém. Faz isso, faz aquilo, oferecendo dinheiro, oferecendo fama. Será que ofereceram? Você sabe que foi oferecido para ele. Até o mundo inteiro foi oferecido para ele. Todos os reinos. E se eu não faço nada sem que o Pai me mande fazer? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Não ensino nada sem que o Pai não tenha me ensinado primeiro. Vê? Por quê? Aí ele mostra. Porque o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. E eu amo o Pai. Tudo que o Pai faz, eu faço. Ele que me ordena fazer. Sem Ele, eu não faço nada. Sou dependente dele. Isso é diferente de um filho que tem medo do pai. E por isso fica quietinho em silêncio.
Deus não aceita esse tipo de filiação. Os filhos de Deus obedecerão a Deus por amor a Deus. Amém. Os filhos de Deus farão a coisa correta por causa do amor de Deus que foi derramado em seus corações. Não é por medo do inferno, não é por medo do lago de fogo, não é por medo de enfermidade. Não! Faça você o que você fizer. Você vai adoecer. Você vai ter dor de cabeça. Você pode ser contraído por um câncer de catarata, seja o que for. Você vai morrer de alguma forma. De uma parada cardíaca, de um AVC, ou ficar anos e anos em cima de uma cama dando trabalho para os familiares. Você vai morrer, seja você crente ou não. Independe. O salário do pecado é a morte. Acabou. Então, o que você tiver que fazer para Deus, que seja feito por amor à palavra de Deus. Amém. Não por medo. Lutero diz assim: não é suas obras um cumpridor da lei, pois embora você mantenha a lei exteriormente como obras, por medo de punição, ou amor por recompensa, no entanto você faz tudo isso sem vontade e prazer. Ora, então pode acontecer da pessoa procurar fazer a vontade de Deus por medo de ser castigado, porque sempre diz a mão de Deus pesa, a mão de Deus pesa. É assim? Não, senhores. Por que vamos fazer as pessoas, levar as pessoas a obedecer a Deus por temor, por medo? Não. Aqueles que aprendem através do exemplo de Jesus Cristo procurarão obedecer a Deus por amor a Deus, por gratidão a Deus, por saber o que Deus fez por você. Amém. Você estava perdido, você estava condenado ao inferno, e Ele veio e morreu por você. Por isso que na escritura que lemos em Hebreus 5, em Romanos 5, Paulo diz assim: dificilmente alguém vai querer morrer por uma pessoa ruim. Por uma pessoa boa, pode ser que alguém pense em se sacrificar, quer dizer, eu ponho a mão no fogo por fulano, não é assim? Aí ele diz: agora Deus prova o seu amor para conosco, no fato de que Jesus veio, morreu por nós quando éramos pecadores. Ora, se éramos infelizes, pecadores destinados ao inferno, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, então por que agora, depois que estamos caminhando da palavra, vamos ficar com medo de Deus nos castigar? Deus não veio para nos castigar, Deus veio para assinar embaixo a nossa herança e dizer: o que é meu é teu. Amém. Vocês são meus filhos, minhas filhas. Mas enquanto tem uns que procuram obedecer por medo, tem outros que procuram obedecer em busca de recompensa. Sabe o que é? Eu vou dar uma ofertazinha ali, quem sabe Deus me retribui. Barganhando com Deus. Não, eu vou dizimar, porque senão... Gente, igreja não é poupança, não é caixa econômica que você acha que está depositando ali para pegar depois. As pessoas estão muito enganadas com esse tipo de coisa. Não é barganhar com Deus. Não é uma troca com Deus. Não faça nada para Deus em busca de recompensa. Ele te recompensará automaticamente. Glória a Deus. É verdade. Ele disse que fará isso de forma automática. Lutero disse: alguns fazem por medo de punição ou amor por recompensa. No entanto, você faz tudo isso sem vontade e prazer, e sem o amor pela lei, mas sim com falta de vontade, por obrigação. Obrigação. Que coisa. Falei algo sobre isso há uns tempos atrás. Quando somos pequenos, queremos ajudar o papai, está o Pedro trabalhando, está o Pedrinho lá com a ferramenta também, encerrando alguma coisa, está o pai carpinando, o filho que é uma enxadinha pequenininha para ali cutucando, não é? Se a alfaiate está o moleque lá com uma tesourinha, se espelhando no pai, cortando ali alguma coisa. E por que quando chega o momento de ser um profissional,
Já não tem aquele mesmo prazer do aprendizado, aquele mesmo prazer de ajudar. Agora está fazendo por obrigação. Por obrigação. Ser crente por obrigação. Vir para a igreja por obrigação. Dizimar por obrigação. Ofertar por obrigação. Ajudar por obrigação. Isso não é cristianismo. Se você não fizer isso por amor à palavra de Deus, é melhor não fazer. Verdade. Porque estará atraindo para você maldição ao invés de bênção. Por obrigação. E você preferiria fazer o contrário se a lei não existisse. Aí que está. Faz por obrigação. Se liberasse, não fazia. Sou crente. Não viste essa roupa aí não, que eu sou crente. Deus me livre, Deus castiga e tal. Quando a Assembleia liberou, todas elas começaram a vestir roupas de homem. Todas elas começaram então a cortar seus cabelos. Isso quer dizer que elas cumpriam aquilo porque era por obrigação. Agora, será que estamos fazendo alguma coisa por obrigação? Vamos estabelecer aí uma lei, né, entre nós, assim, olha, você não tem obrigação de vir nos cultos. Você está livre de domingo para pescar, vá visitar parentes, fique em casa, vá assistir os programas que você está acostumado a assistir. Esquece. Vê se você quiser se sentir bem em vida. Quantas pessoas teríamos? Continuaríamos com o mesmo número de assistentes? Como seríamos? Eu estou falando isso para você se colocar nessa posição, para você saber como você agiria. Praticamente, não falamos aqui sobre dinheiro, mas digamos que se fizéssemos aqui um acerto entre nós e disséssemos assim: irmãos, se você sentir bem dizimar, você dizima. Se você não sentir, está tudo bem. Será que fecharíamos logo as portas por não podermos pagar água e luz? Ou você continuaria cumprindo os seus compromissos em prol da evangelização? Eu vejo por aí afora muitos irmãos da mensagem estabelecendo estudo dizendo que você não precisa mais dizimar nesse tempo. Era só para a lei. E para essas pessoas não importa tudo que a William Branham falou sobre o dizimar. Então eles acreditam que aquele homem era o profeta de Deus só quando ele fala sobre as revelações do céu e tal e tal. Na vida cristã prática e tudo o que ele ensinou sobre isso não tem validade. Então me diga, essas pessoas estão fazendo o que estão fazendo até hoje é por obrigação. Porque se sentem obrigados a fazer. Então vamos aproveitar o momento e dizer, vocês não se sintam obrigados a nada. A cultuar, a orar, a ler a Bíblia, ler a mensagem, a dizimar, a ofertar, a vir aos cultos, você não tem nenhuma obrigação. Se eu vier aqui no próximo culto, não tiver ninguém, não reclamarei de nada, nem estarei, vamos dizer assim, jogando carapuça. Não! Porque vocês têm que ficar livres, as pessoas têm que ficar livres, se sentir livres para ver o que elas fazem. Aí é que nós vamos ver que semente você é. Verdade. Que tipo de semente você é. Deixa as pessoas livres. Não disse o profeta de Deus, dê corda à vaca. Ela por si mesma se enforca. Deixa as pessoas livres, sem nenhuma proibição, sem nenhuma indagação, sem nenhuma pergunta. Porque ser crente, porque tem alguém sempre na porta, visitando para ver se você está bem, isso não é ser crente. Ser crente porque o pastor toda semana está lá, vai ver que chega gente aí, cuidado senão o pastor chega, esconde sair senão o pastor chega. Isso não é ser crente. Então eu não visito ninguém, não vou na casa de ninguém. Só quando o meu Flávio chama lá para pegar a papo. Lá no irmão Antônio, tá? Aí eu vou. Se sintam livres, libertos, porque a palavra de Deus veio para libertar. Eles não tem compromisso com nada, É tempo que temos que aprender isto. Ninguém te obriga a ser nada, a viver do jeito que você quiser viver. Se amanhã ou depois qualquer um de vocês apresentar na rua e bêbado, cair na sarjeta, ou irmã pintada aparecer no Jezabel, eu nem chegarei perto. É tempo de cada um manifestar o que são, de qual semente são. Entendeu? Porque você ser crente por obrigação, isso não é cristianismo. E você preferiria fazer ao contrário, se a lei não exigisse.
Já pensou? Se Deus dissesse assim, olha, você já conhece o meu plano, conhece a minha vontade, e não vai haver mais pregação nenhuma. Será que você já aprendeu, seria o suficiente? Ou daqui a um tempo estaria você, será que é pecado isso? Será que é pecado aquilo? Pô, gente, mas tanto que já ouvimos sobre isso. Ô, irmão, eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que Deus castiga? Que é isso? Uma vez você aprendeu na bicicleta, diz que não esquece mais nunca, né? E como é que você aprende sobre a palavra de Deus, sobre as regras básicas do cristianismo, e daí a pouco parece que esqueceu tudo? Então Paulo, meus irmãos, para concluirmos, está falando para nós da lei como se fosse algo que pudesse ser cumprido na carne. Pois ele está falando da lei do Espírito da vida, que não pode ser cumprida pela carne. A menos que tudo que seja feito, seja do fundo do nosso coração, ou que provenha da natureza interior, da nova criação em Cristo, a nova criatura que está sendo gerada dentro de cada um de nós. E assim Paulo está nos dizendo que o propósito da vinda de Cristo foi para liberar o Espírito de volta sobre nós, para que a justiça da lei de vida do Espírito em Cristo se cumprisse em nós, que andemos segundo o Espírito e não segundo a carne, ou que são guiados pela lei da vida do Espírito. Em outras palavras, cada semente produza segundo a sua espécie. No versículo 5 de Romanos 8, ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. É só ter uma brecha. É só ter uma brechinha, eles já se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito são inclinados para as coisas do Espírito. E onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Amém. É verdade. Se o tesouro da pessoa está numa coisa, não importa o que aconteça, ela sempre se inclinará para aquilo. Viu? Se o teu tesouro é a palavra de Deus, você se inclinará para a palavra, terá prazer na palavra de Deus. Mas se teu tesouro, o que você acha mais importante, é outras coisas que o mundo aí oferece, você vai se inclinar para isto, vai dar mais valor a isto. Então você vê, a lei da vida diz: cada semente, segundo a sua espécie, segundo a sua natureza, deve produzir. Então, se a semente plantada é segundo a carne, é carne que você deve colher. Mas se a semente plantada é segundo o Espírito, então são as coisas do Espírito que você irá colher. Amém? Amém. Vamos colocar de pé? Veja só a continuidade da escritura de Romanos 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne, o que é inclinação da carne? É onde está o teu foco, carnalmente focado. É a morte. Mas a inclinação do Espírito, você que está focado nas coisas espirituais, a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Assim, a mente carnal não pode estar sujeita às coisas de Deus, porque está em desacordo com as coisas de Deus. São naturezas diferentes. Portanto, no versículo 8 ao 9, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, só por aí, isso aí já daria um culto, é melhor deixar para o próximo, viu? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, se você tem o Espírito de Cristo, é a prova que você é de Deus. Amém. Se você tem esse Espírito de Cristo, é a vida que estava em Jesus, tem que ser reproduzida em você. Amém. Então, Vicente, termine o culto. Deus abençoe vocês. Amém. Até o próximo, se o Senhor nos permite. Glória a Muito Deus. obrigado a todos que vieram. Aleluia. Amém? Amém. Uma coisa que eu queria falar aos irmãos, vocês que têm aquele culto que o reverendo pregou, intitulado Ocupando Menor Espaço. Se você ouviu, volte a ouvir aquela pregação.
Muito boa. Quem não tem, procura adquirir. Ocupando o menor espaço. É muito boa. Foi esse o título, né, velho? Vou deixar disponível. É muito bom, viu? Volto a ouvir porque dá para relembrar muita coisa. Amém. Amém? Glória Vamos a orar, Deus. Senhor Deus. Sim, meu Pai. Muito obrigado, Pai, pelo que ouvimos. Sabemos que não somos merecedores de alcançar tamanha dádiva como esta, essas pepitas, após o Senhor ter lançado teus filhos nesta noite, e que aqueles que tenham acatado, que possam aproveitar, não deixe escapar nada disso, porque isto é benefício para cada um de nós. Que o Espírito Santo possa nos, cada dia que vivemos, nos animar, Pai, nos alertar, nos levar a um conhecimento profundo do que nós temos aprendido e o que nós temos ainda para aprender, porque estamos no aprendizado. Por isso o nosso irmão mais velho, ele aprendeu, ele cresceu em conhecimento, ele foi ensinado, ele tinha alguém que o instruía e ensinava. Nós também temos. Amém. Te agradecemos por isso. Amém. Muito obrigado. Ora em favor de minha família, meu filho, sua família ali no sul, a minha filha em Jundiaí, a sua família. Eu intercedo por eles. Amém. Que o Senhor os abençoe e os ajude. Aqueles que estão distanciados, não têm força para retornar à casa do Pai. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que possa haver um ânimo nesses corações, desses filhos que têm parado, têm distanciado, que possam retornar à palavra. A casa do Pai é a palavra. Esta é a casa do Pai. Te damos graça por isso, porque nós temos retornado. Nós estávamos afastados, mas temos voltado à casa do Pai. Temos retornado à palavra. Ajuda os nossos irmãos distantes que têm acompanhado este culto conosco. Abençoe e o ajude, Pai. Que ninguém saia do local que tem entrado, da maneira que tem entrado, mas que possamos sair melhor nesta noite e que assim dirijam nossos passos ao nosso lares de volta, protegido e guardado. No poderoso nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Abençoa o outro e até a próxima, se Deus quiser.